forma de mensagem. Acho que ela está sem som. Sejam todos bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Já faço aviso que a nossa sessão será gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E feita essa breve saudação, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar minha tela. O item que caiu é realmente. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontraremos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. Por favor, Rubem, prece inicial. Sim. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Assim seja. Obrigado, Rubem. Rosângela, né, que hoje vai sortear o tema da noite. Sim. Evangelho, página 101. Será lícito abreviar a vida de um que sofra sem esperança de cura? Página 101.
Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si, alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último espírito, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que apenas vê o corpo, em nenhuma conta tem a alma. É inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que lhe sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís. É interessante que essa questão, né, quando nós vemos alguém doente, né, aquela pessoa que está doente com uma probabilidade muito grande de desencarnar, vem à nossa cabeça que poderíamos poupá-la deste ou daquele sofrimento, né, abreviando-lhe a vida. Mas a doutrina espírita nos ensina que esse tempo ele é muito proveitoso para o espírito, porque muitas vezes quando a pessoa está envolvida no sofrimento, ela costuma repensar a sua vida, repensar os seus erros, né? E muitas vezes chega à conclusão: eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, né? Eu poderia ter amado mais, ter deixado de lado as minhas dificuldades com os meus parentes, com aquelas pessoas que me amam, em vez de ser tão taxativo, tão rigoroso, né? Muitas vezes egoísta, né? Então essas reflexões, elas são muito proveitosas ao espírito. E pode ser que a encarnação esteja chegando ao fim e a pessoa, naqueles últimos momentos de vida, é que ela vai se dar conta, né, do que fez, do que deixou de fazer. E como nós sabemos, né, que a reencarnação, que vamos ter tantas vidas quantas forem necessárias para o nosso progresso, se eu não conseguir desempenhar bem nesta vida aquilo que eu me comprometi, eu terei outra oportunidade. Então, mais uma vez, esses momentos de vida são muito importantes para o espírito. E às vezes podemos pensar: mas a pessoa está em coma, né? Como é que ela vai aproveitar alguma coisa
disso, né? Nós sabemos que a mente, né? Ela existe além do cérebro, que o cérebro é só o nosso equipamento físico, que faz parte do nosso corpo físico. E como nós temos um corpo espiritual, né, que é onde reside o nosso espírito, o espírito pode estar ali, né, desdobrado, fora do corpo, observando, né, todas aquelas dores, todo aquele sofrimento dos seus parentes. Nesse momento, ele pode estar sendo bem aconselhado pelos espíritos superiores, né? Já pode ter planos, né, para o seu desencarne. E pode ser também que esse longo tempo que esse espírito fica em coma, muitas vezes não é nenhuma aprovação para o próprio espírito, mas para os seus parentes, né? Provas de resignação, de fé. Então, nós não devemos abreviar o tempo daquele que está passando por isso, né? Isso que a doutrina nos fala. Alguém quer fazer algum comentário? Percebe que nós lemos a respeito desses instantes, né? É que cada minuto que se estende de permanência do indivíduo na vida material, muitos karmas ele estaria queimando, né? A previdência divina ela é muito sábia nessas questões, né? Nós sabemos que todos os nossos irmãos que estão desencarnando estão sendo assistidos, né, por seus familiares, por seus velhos amigos, inclusive de vidas pretéritas, né? E outro detalhe que eu me recordei a respeito disso, fala sobre a questão da eutanásia, que é mais ou menos a abordagem aí, né, que os nossos irmãos estão fazendo, né? É um tema que está em abordagem aí em muitos países, né? De abreviar o sofrimento da pessoa. Isso é extremamente danoso para o espírito, porque abreviando seu sofrimento, isso não vai lhe trazer muitos benesses na questão da vida espiritual, porque o que ele tem que passar, né, é inevitável que ele passe. Então, é algo que tem que ser repensado aí. Claro que os juristas e os governantes que não têm muita preocupação com as questões espirituais, com a religiosidade das pessoas, né? Então, não atentam para esses detalhes, né? Que são cruciais para o bom desenlace dos nossos irmãos, né? Obrigado. Um fato curioso que me veio à mente aqui, era uma manhã do dia 15 de agosto de 2007, né? E nosso pai estava na UTI com um quadro irreversível, né? Segundo os médicos, né? E nós íamos lá fazer as visitas que tínhamos que fazer, né? Sempre que a gente podia. E naquele dia especificamente eu tinha um voo que eu estava escalado para ficar fora de São Paulo, acho que 5 ou 6 dias, alguma coisa assim. Eu não sei se o Fred vai se recordar, mas eu cheguei pro médico e falei, doutor Fernando, eu lembro como se fosse hoje. Obviamente que a hora do papai vai ser a hora do papai, se realmente isso é irreversível, né? Só que eu tô numa situação delicada que ele tá indo, eu tô indo viajar, vou fazer esse voo e tal, e tô com medo de acontecer na minha ausência. E aí ele falou, eu não posso, tipo, fez uma fisionomia de falou, não posso fazer nada, né? Eu falei, doutor, mas só tô factuando isso. E aí quando eu saí em silêncio, eu fiz uma prece, né? Falando, mesmo naquela época eu não era muito religioso, eu fiz uma prece, dizendo, nossa Deus, não me deixe sair daqui de São Paulo
e meu pai via falecer, que eu vou ficar muito triste se eu não puder estar aqui junto com a minha família. Isso era, acho que a visita era 10h30 da manhã, quando foi 14 horas o hospital ligou dizendo que o nosso pai havia falecido, né? Então, acho que de tudo isso é mais um caso da gente se lembrar, né, que a prece está a um passo da conexão com Jesus, né? É só isso, obrigado. César, poderíamos fazer uma abordagem aqui, você tão bem sabe explanar isso, sobre a visita da saúde, né? Quando o irmão está prestes a desencarnar, ele tem uma súbita melhora, né? que, que traz algum consolo para os familiares, para os seus amigos, né? Mas é uma falsa ilusão. De fato, é um momento que os espíritos estão preparando o desenlace, né? A separação dos liames que ligam o corpo material ao espírito, né? O espírito ao corpo material no inverso, né? E que é tão importante para as famílias, né? E toda a sociedade como uma forma de consolo também, não, meu irmão? Com licença. Deixa eu fazer um breve comentário. O Rubens falou em eutanásia. Eu acho que eu já comentei com o Rubens e com alguns que sabem de um paciente que eu atendia. Hoje ele deve estar com seus 45 anos. Há 7 anos ele está acamado, em estado vegetativo. A esposa hoje deve ter seus 39 anos por aí atualmente, parceira, companheira, todos esses anos ao lado dele. Ele teve um acidente, vamos falar, no trabalho, ele é um engenheiro, e teve uma lesão, a gente fala em CU, a primeira cervical, então é tetraplegia total. Eu ouvi todos esses anos que eu atendi ele, por que Deus não leva ele? Por que não se pede a eutanásia? Ele não fala, a gente fala que é a síndrome do encarceramento, tá? Por que ele está passando por isso? Por que a esposa está passando por isso? Porque o filho cresceu vendo o pai nessa situação. E ela é uma pessoa muito temente a Deus. Eu acho que isso que dá força para ela estar ali com ele todos os dias. Então é difícil. E hoje caiu essa palavra. E hoje, durante o dia, eu comentei com uma outra paciente sobre esse paciente, que ele ainda está vivo, né? Mas é difícil. É difícil. Ele não ter movimento nenhum, coração batendo, traqueostomizado, usando fralda, GTT, e um homem que sempre foi trabalhador, pelo que eu sobre relatos sobre familiares dele. Então é difícil. Se no Brasil tivesse a eutanásia, a gente sabe que só tem em outros países, a gente sabe que o momento é de Deus, mas é muito sofrimento, né? É muito sofrimento. E tem algumas coisas que é até difícil a gente tentar entender. Obrigada, era isso. Nada, Rosângela, obrigado pelo relato. Muitas vezes nós não vamos compreender os porquês, né? Por que isso acontece. O que nós sabemos é que ou isso é uma prova, né, para aquele que está acamado, ou é uma prova para a família, ou para ambos, né? E nós sabemos que não existe sofrimento desnecessário, né? Se nós estamos sofrendo por alguma coisa, eu nem digo que isso é para pagarmos, porque pode ser que sim, como pode ser que não. Mas certamente o que nos acontece é para o nosso progresso. E outra coisa que me veio também
né? Não quanto esse caso que a Rosângela disse, mas aqueles que ficam por um tempo não tão longo, né, acamados, é que nós sabemos que, de acordo com o grau, né, de materialidade daquela pessoa, se é uma pessoa muito apegada à vida, a seus bens, a seus familiares, o tempo para desligar, né, a alma desse corpo é maior. Então, se pela eutanásia, né, também chama-se de ortotanásia, que é o suicídio por mãos alheias, né, o que acontece? Esse espírito ele pode desencarnar numa condição muito ruim, né, porque ele vai ser desligado por uma droga, e daí ele vai ficar numa situação difícil. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, ainda mais quando se trata de um parente nosso, de procurar não interferir diretamente nisso, né? Estar sempre em prece, né? Mandando boas vibrações para aquele ente querido, né? E não ficar, né, dia a dia, nossa, e essa situação, né? Ah, vai que não vai, porque chega uma hora, né, vai passando o tempo e lá dentro, lá no fundo nosso, a gente quer que a pessoa vá, né? Porque é até um pouco, pelo menos eu falo de mim, tá, gente? Isso é um pouco de egoísmo, né? Porque você quer que a pessoa siga logo a sua vida para você seguir a sua também, porque essa indefinição causa muito sofrimento. Mas, de qualquer forma, temos sempre que confiar nos desígnios de Deus, né? Como eu gosto de dizer, né? Se nós enxergamos alguma coisa, né, dessa vida, e olhamos numa televisão, nós enxergamos um pontinho daquele de luz, né? Enquanto Deus, Jesus, enxerga a tela inteira, né? E sabe de todos os desdobramentos, de todas as necessidades daquele espírito, daquela família. Alguém gostaria de fazer algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Não. Eu queria que a Rosângela falasse mais sobre essa síndrome que ela abordou aí, do aprisionamento. Eu tive uma sensação, cara, há um tempo atrás, era um sonho, em que eu estava aprisionado na minha própria mente. E não havia como eu me desdobrar ou sair para fora daquela situação. E foi algo terrível. Foi um sonho, dos piores pesadelos que eu tive. Como se o corpo tivesse paralisado e soubesse a mente, mas a consciência estava ativa. E não havia como se expressar. É um negócio estranhíssimo. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência onírica. Porque, olha, o negócio é desagradável. Dá licença. A síndrome do encarceramento, tá? Aprendi isso na faculdade. Às vezes, alguns pacientes estão em coma, ou em coma induzido, ou, vamos falar, a pessoa, ela consegue ouvir, ela consegue ver tudo ao redor dela. Só que ela não tem condições de falar, de expressar o que está sentindo, mas ela sente dor, ela sente a gente palpar ela sente a palpação, só que ela não consegue se comunicar. Síndrome do encarceramento. Algumas pessoas, às vezes, quando está em coma e volta, ela fala: eu lembro que vocês falaram no quarto, eu lembro quando vocês tocaram minha perna, meu braço, me viraram. Síndrome do encarceramento. Então, é uma situação triste, né?
que nem esse meu paciente, há mais de 7 anos nessa situação. Então, é difícil explicar, né, o porquê que ele está passando por isso. Como tem esse meu paciente, existem outros milhões pelo mundo aí. Mas é isso, a pessoa está no corpo dela, só que ela não consegue, está vendo tudo que está acontecendo com ela, só que ela não consegue se expressar, falar. Às vezes, por um olhar, ela tenta se comunicar, uma piscada, ou porque não consegue ter movimento nenhum, vamos falar, através do seu corpo, né? E nem da sua fala. É isso, obrigada. É um pesadelo em qualquer das circunstâncias. Se você estiver ainda dormindo, essa sensação é muito mais intensificada. Se você sentiu isso por alguns minutos, Rubens, pode ser que você tenha tido isso, tá? Ou às vezes uma pressão alta, ou algum mal súbito. Você viu o quanto é terrível. Então, dá para se ter uma ideia, uma pessoa que esteja passando por isso há algum tempo, ou há anos, né? Que nem essa situação que eu comentei. É uma coisa horrível. Então, acho que não vou falar que eu não sei como que era a parte espiritual desse meu paciente, mas nessa vida eu acho que a única coisa que a gente tem mesmo é ter que ter fé em Deus para libertar e nos guiar, porque é uma situação horrível. Obrigada. Algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? O Fred, uma vez eu tive um episódio assim parecido com esse do Rubens, mas foi mais fraco assim. Eu estava deitada de dia, no final de semana, e eu queria levantar da cama e eu não conseguia nem abrir meus olhos e não conseguia me movimentar. Só que a minha mente não parava. Minha mente não estava paralisada. E eu ficava assim, eu tenho que levantar, eu tenho que levantar, eu tenho que me mexer. Aí quando eu consegui me mexer, eu dei um grito e dei um pulo na cama, mas foi uma coisa tão ruim. Aí eu tinha até uma amiga minha que estava aqui em casa, ela falou, nossa, o que foi que aconteceu? Eu falei, não sei. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não estava dormindo, eu estava acordada e eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia nada, eu travei. Nossa, eu passei muito aperto. Deus que me livre. Só essa vez, nunca mais aconteceu. Gente, isso daí, eu já passei por isso também. Isso chama-se princípio de desdobramento consciente, também conhecido como projeção astral. O nosso corpo espiritual ele sai do alinhamento do nosso corpo, né? Então, por isso nós não conseguimos, né, mexer as pernas, os braços, muitas vezes nem abrir os olhos. Se você não luta contra isso, né, provavelmente você vai sair do corpo de uma maneira consciente, como nós estamos conversando aqui, né? Já aconteceu comigo dessa paralisia e também uma outra vez que de repente eu estava deitado, me levantei, mas nossa, parecia que eu tinha dado um pulo, né? Aí eu olhei para baixo e vi meu corpo ali deitado, né? Aí tomei um choque, né? Porque falei, nossa, meu corpo está deitado ali, eu tô flutuando. Aí nisso eu voltei direto para o corpo. E vocês querem ver um outro exemplo disso? Quando eu era criança, você deve ter acontecido isso com vocês muitas vezes, sonhar que estava caindo. Mas aquela queda que era pior do que qualquer montanha russa né, eu era criança e de repente falava, nossa, eu tô caindo de novo e dava aquele desespero que era
como se tivesse assim uma velocidade muito grande, de repente sentir aquele baque, né? Também a questão do nosso corpo espiritual voltando para o nosso corpo físico. Nós sabemos que existe um cordão energético que nos prende ao nosso corpo físico, né? Que o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é ligado ao nosso corpo por esse cordão energético. Então, muito provavelmente, com relação ao Rubem, a Roseli e a mim também, foi isso que aconteceu. Mais alguma pergunta? Seu Fred, esse fenômeno de você se ver desdobrado, o Espiritismo chama de dupla vista. Essa abordagem está no Livro dos Espíritos. Isso mesmo, Rubem. É isso aí. Essa sensação aí, Fred, de estar caindo, eu já tive várias vezes, inclusive quando eu era criança. E a minha mãe falava assim: Ah, você está crescendo. Eu falava, mãe, que aperto. Eu ficava desesperada, eu ficava com muito medo. E eu tinha muito problema de sonambulismo também, durante muitos anos na minha infância. Depois, de repente, parou. Mas eu levantava da cama, eu andava, conversava, depois eu não lembrava de mais nada. Muito bem, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, nenhuma ponderação, vamos passar então para as nossas vibrações. Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos juntos. Ele prometeu que onde estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria, né? E aqui ele está através dos nossos inúmeros amigos espirituais que estão aqui conosco em todas as nossas casas, que são trazidos até as nossas casas para ouvirem essas palavras que são tão necessárias a nós quanto a eles. Então, nós agradecemos inicialmente essa oportunidade e nós agora vamos fazer as vibrações para todos aqueles que estão em sofrimento. Inicialmente, pelos nossos amigos desencarnados, pelos nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que infelizmente optaram por sair da vida física pela porta do suicídio. Então, vibremos pela nossa amiga Gabriele, Verena, Juliana, Elias, Bruno, Alain e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, pois nós sabemos que as ideias do suicídio, elas vão se instalando na mente, né? Vão sendo alimentadas, né? E infelizmente os inimigos espirituais, né, desses irmãos mais desavisados, vão soprando essas ideias, vão alimentando essas ideias. Então peçamos um amparo tanto por aqueles que estão na carne, quanto aqueles inimigos espirituais que estão em volta. É que eles possam, todos sejam amparados, né? Para que essas ideias possam ser dissolvidas, né? Porque a vida vale a pena, a vida é uma bênção do alto para o nosso progresso, né? E nós sabemos se somos quase 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra, existe quase o triplo de desencarnados, né? Muitos aguardando uma oportunidade para voltarem, né? Então, essa vida é bênção muito preciosa. E que agora, cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente. Eu vou fechar o microfone e o vídeo para que possamos pensar nessas pessoas.
que todos esses irmãos que nós pensamos sejam amparados pela espiritualidade maior, porque sabemos que todos estão amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material e espiritual de que necessita, lembrando que devemos sempre pedir com sabedoria, que possamos pedir as coisas e situações favoráveis apenas para o nosso progresso, pois nós sabemos que as limitações materiais que nos são impostas, muitas vezes são feitas dessa maneira para que nós não caiamos nos mesmos erros do passado. Então, vamos pedir o que necessitamos e pedir ao plano maior, por meio de Jesus, que afaste tudo que não nos convém, que nos pode ser prejudicial à existência. Vibremos agora pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas autoridades nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra sejam tocados pelo alto e, assim, restabeleçam e mantenham a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também por todos os indivíduos que anonimamente fazem a caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com nossos esforços para dominar as nossas más tendências, ou seja, com a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, Carol, prece Maricari, depois Rubem, puder encerrar, obrigado. Gokubi diso gengen shikaitaka maharani kamotamahi moide masu kamorogi kamoromi no michikara mochite bansei tohito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami arahido no kamutachi moromoro no sakagoto tamahi no chuchumi kigaruba mahikari mote harahi kiyome misogita maite kaminoko no chikara yomigarase tamai tomo sukoto no yoshi o kashikomi momausu Miyoyamoto su mahikari mikami mamori tamai sakihai tamai. Miyoyamoto su mahikari mikami mamori tamai sakihai tamai. Kanagara tamahichi hamase. Kanagara tamahichi hamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite, obrigado. Assim seja, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.